Se você quer saber a diferença entre sombra e penumbra e como ocorre o eclipse solar e o eclipse lunar, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para falar sobre sombra, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma fonte pontiforme de luz. Lembra que fonte pontiforme é aquela fonte que é um ponto luminoso. Ela está tão distante que as dimensões daquela fonte não são importantes. Então eu tenho aqui uma fonte pontiforme e vou colocar um objeto qualquer na frente da luz. Ok? Um objeto opaco aí que não deixa a luz atravessar. Como a luz se propaga em linha reta, eu consigo fazer esse bloqueio então. O que acontece? Vai ter uma região aqui que não vai chegar luz que foi emitida por essa fonte. Então, dessa maneira, vai se formar a sombra, que é uma região que não está iluminada. Tá bom, pessoal? Então, sombra, a definição, é uma região que não foi iluminada. Agora, vamos pensar o seguinte. Se em vez de ter uma fonte pontiforme, eu tiver uma fonte extensa, que é aquela fonte onde é importante o formato dela, é importante as dimensões, já que ela está mais próxima. O que vai acontecer? Além da formação de sombra, a gente vai ver a formação de uma outra região chamada penumbra. Olha só, pessoal, a penumbra ela seria uma região parcialmente iluminada. O que isso significa? Ela não é uma região totalmente escura como a sombra, que não chega à luz, mas ela também não é uma região totalmente iluminada pela fonte. Ela seria aí algo entre a sombra e a região iluminada. Ou seja, chega um pouquinho de luz lá. Olha só por quê. Pessoal, vamos pegar as duas extremidades aqui dessa fonte extensa, certo? E vamos pegar os raios de luz que vão tangenciar esse objeto aqui. Então, eu peguei aqui um raio de luz tangenciou nessa parte, um raio de luz tangenciou nessa. A mesma coisa com a outra extremidade. Ela tangencia aqui, tangencia aqui. Os outros raios de luz para a gente não vão ser tão importantes. Olha só, pessoal. Tá vendo essa região aqui? Essa parte aqui consegue iluminar. Porque tem raio de luz que consegue chegar ali. Agora, desse outro lado, não consegue. Por quê? Porque vai bater no objeto e não vai atravessar ele. Então, vai chegar luz só de uma parte da fonte nessa região. A mesma coisa acontece aqui com essa outra região de penumbra. Vai chegar luz apenas dessa parte aqui dessa fonte, dessa lanterna. Da parte aqui de cima não vai chegar. Certo? Então, a gente vai ter a formação dessa região de penumbra, que é uma região aí parcialmente iluminada. Vocês podem fazer o teste com a mão de vocês. Pega a mão de vocês e ilumina ela próxima à mesa. Vocês vão ver que vai ter uma região mais escura, que vai ser a sombra, e vai ter uma região contornando aí a sombra de vocês, que seria a penumbra, que é um pouquinho mais clara. Mas não é uma região totalmente iluminada, pessoal. Você tem aí 3 tipos de região. Sombra, que não chega à luz, região iluminada, que está totalmente iluminada pela fonte, e a penumbra, que seria o meio termo entre elas. Tá bom? E a sombra e penumbra vão nos ajudar a entender sobre os eclipses, que é o que a gente vai falar agora. Pessoal, primeiro eu vou falar do eclipse solar. Depois a gente vai falar do eclipse lunar. Vamos pensar, por que eu enxergo o Sol? Porque a luz dele chega até meus olhos. Então, para eu não enxergar o Sol, essa luz não pode chegar nos meus olhos. Alguém vai ter que bloquear a luz do Sol. E quem vai fazer isso? Vai ser a Lua. Então, a Lua vai se posicionar de tal maneira que ela impede que os raios de Sol cheguem a alguma região do planeta Terra. Tá bom? Pessoal, se eu pegar aqui as extremidades do Sol e emitir raios de luz que tangenciam a Lua, você percebe que vai ter regiões de penumbra e regiões de sombra. Certo? Quem estiver nessa região de sombra é porque não está chegando nada das luzes do Sol, certo? Dessa maneira, vai ter um eclipse total para essas pessoas. Ok? Então, quem estiver na região de sombra não enxerga nada do Sol. Um eclipse total. A Lua está bloqueando completamente aí a luz do Sol.
quem estiver na região de penumbra, um pouco da luz do Sol vai chegar. Porque pensa assim, pessoal, essa parte aqui mais acima do Sol vai conseguir iluminar essa região de penumbra. Porém, essa parte aqui de baixo não, porque vai ser bloqueado aqui pela Lua. Certo? Então, quem estiver na região de penumbra vai ver uma parte do Sol, que a gente vai falar que é o eclipse parcial. Você enxerga parte do Sol. Tá bom? Então, pessoal, de novo, sempre que for ter o eclipse solar é porque a Lua vai se posicionar entre o Sol e a Terra. Olha que interessante, quem estiver na região iluminada nem vai fazer ideia de que está ocorrendo eclipse em algum lugar do mundo. Ele vai ver aí na TV, no jornal, ou algo do tipo que ocorreu o eclipse em tal lugar. Mas para ele vai estar totalmente normal, porque o Sol vai conseguir iluminar completamente o lugar onde essa pessoa está. Então, o eclipse total na sombra, eclipse parcial na penumbra e região iluminada, a pessoa nem percebe que tem eclipse. Outra coisa importante, pessoal, o eclipse solar sempre vai ocorrer na lua nova. Tá bom? Sempre na lua nova. Que é quando a lua está aqui entre o Sol e a Terra. Mas então, professor, toda lua nova vai ter eclipse solar? Não, né, pessoal? Porque os três têm que estar alinhados. Às vezes, a lua está na frente da Terra aqui, mas não está alinhado com o Sol. Tá bom? Então, não é toda lua nova que vai ter eclipse solar. Mas quando for ter eclipse solar, vai ser na lua nova. Agora eu vou passar para vocês um vídeo aqui rapidinho sobre um eclipse solar, para vocês verem como é. Agora vamos falar do eclipse lunar. Pessoal, no dia a dia, para enxergarmos a Lua, ela tem que refletir a luz do Sol. Então, uma maneira de não enxergarmos a Lua é a luz do Sol não chegando nela. Ou seja, alguém tem que fazer o bloqueio aí da luz do Sol. E quem vai fazer isso? Vai ser a própria Terra. Então, no eclipse lunar, a Terra vai se posicionar aqui entre a Lua e o Sol, de tal maneira que ela vai bloquear aqui a luz do Sol, não deixando chegar na Lua. Tá bom? Então, dessa maneira, a luz não chegando na Lua, você vai ver a Lua toda escura, né? Você não enxerga ela, vai ter um eclipse lunar. Outra coisa importante, pessoal, o eclipse lunar sempre vai ocorrer na Lua cheia, que é quando a Lua está atrás da Terra. Mas toda lua cheia tem eclipse lunar? Não, os três astros aí têm que estar alinhados. Às vezes, a Lua está atrás da Terra, pessoal, mas não está alinhado com o Sol. Para ocorrer o eclipse lunar, os três têm que estar alinhados. Não tem como ocorrer se não tiver isso. Mas quando for ter um eclipse lunar, vai ser na lua cheia. Outra coisa importante, aqui também vocês estão vendo que a Lua está vermelha. Certo? Alguns eclipses lunares ocorre esse fenômeno aí da lua de sangue, a lua vermelha. Por que isso ocorre? É devido aos raios de luz que são desviados aqui na atmosfera da Terra, que estão tangenciando a Terra. No caso aí, os raios vermelhos é que vão convergir para a Lua, de tal maneira que ela vai ficar vermelha. Agora vamos ver aqui um videozinho sobre o eclipse lunar. Pessoal, agora vamos fazer 2 exercícios para fixar o que foi visto em aula. Questão 1. Durante algum tempo, acreditou-se que o eclipse solar representava a ira dos deuses sobre a humanidade. Hoje sabe-se que este eclipse é um fenômeno natural
no qual a Lua encobre alguns raios provenientes do Sol, causando uma sombra sobre alguns pontos da Terra. Sobre o eclipse solar e a propagação da luz, analise as assertivas abaixo. A Lua precisa estar na fase cheia para absorver alguns raios vindos do Sol e causar o eclipse na Terra. Pessoal, o eclipse solar ocorre na Lua nova e não na Lua cheia. Tá bom? Então tá errado essa parte aí. Outra coisa, a Lua pode bloquear o Sol não só absorvendo, mas também refletindo a luz. Ela tem que bloquear a luz do Sol de tal maneira que não chegue na Terra. Dessa maneira a gente vai ter um eclipse solar. Então aqui a 1 é falsa. Vamos para 2. A posição dos astros no eclipse solar é Sol, Lua, Terra. Perfeito, a Lua aqui vai estar bloqueando a luz do Sol de chegar na Terra. Verdadeiro. O princípio da propagação retilínea da luz explica o fenômeno de sombra feito pela Lua sobre a Terra. Perfeito. Como a luz se propaga em linha reta, você consegue bloquear ela, no caso a Lua. Dessa maneira vai formar a sombra. Então, verdadeiro. A 4. O eclipse solar demonstra a face circular da Terra sobre a Lua? É o contrário, né, pessoal? A Lua que vai formar sombra na Terra, que vai projetar a sombra dela na Terra. Então, aqui é falso. Então, é correto que se afirma em 2 e 3. Certo? Então, vai ficar aqui a letra B, a resposta correta. Questão 2. Um aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que participaria de uma instrução de rapel, ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Desta forma, estimou que a altura da torre em metros seria de... Pessoal, é o seguinte. Aqui no caso, vocês vão ver que a gente tem triângulos semelhantes. Eles têm aqui no caso os mesmos ângulos. Então, o que eu posso chamar? Eu posso chamar aqui a altura da torre de Hzão. Vou chamar de S maiúsculo, São, a projeção aqui da sombra da torre. Vou chamar de S minúsculo, aqui a projeção da sombra da haste. Vou chamar de Hzinho, Hzinho, a altura da haste. Então, eu posso fazer uma semelhança de triângulos. Se eu fizer aqui, ó, Hzão por São, tem que ser igual a Hzinho por Sinho. O Hzão, no caso aqui, eu preciso descobrir, né? Que é a altura da torre. O S grandão aqui seria 30. A altura da haste, que é o Hzinho, é 1. E a sombra da haste, que é a projeção dela, é 2. Certo? Vou pegar esse 30 aqui e vou passar multiplicando. Então, eu vou ter que Hzão é 30 vezes 1 dividido por 2. E aí, no caso, né, pessoal, 30 vezes 1, 30, dividido por 2, vai me dar 15 metros. Letra B de bola. Aí, no caso, o que vocês podem perceber também, né? Pode olhar que a sombra da haste tem o dobro do tamanho dela, né? O tamanho dela é 1 metro, a sombra tem 2, que é o dobro. Então, a mesma coisa tem que ocorrer aqui com a sombra da torre. Se ela tem 30 metros, a altura da torre tem que ser metade, 15. Então, dessa maneira, a gente resolve aí questão 2. E vocês podem fazer isso no cotidiano, pessoal. Se você estiver próximo de uma árvore, por exemplo, o que você pode fazer? Você vai lá, mede a sua altura, que você já deve saber de cabeça, mede a sua sombra, projeção dela no chão, mede a projeção da sombra da árvore, certo? Então, você pode fazer lá. A altura da árvore dividido pela sombra dela é igual à sua altura dividido pela sua sombra. Dessa maneira, você consegue determinar a altura da árvore sem precisar medi-la, certo? Digamos que é uma árvore bem grande, aí você quer saber o tamanho dela. Você consegue fazer dessa maneira. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!